participantes, mas o pessoal vai chegando à medida do possível aí. O assunto de hoje é esse aí, vocês estão enxergando? Sim. Nós vamos começar a estudar de forma prática a lei de Ohm. De forma teórica, vocês já estão vendo já há algum tempo, e eu me lembro já ter comentado com vocês que a lei de Ohm é a lei mais importante da eletricidade, porque ela envolve os elementos mais importantes que estão contidos em qualquer ação que envolva corrente elétrica, isto é, eletricidade. Por quê? Porque envolve a força, né, ou a tensão que está produzindo ou tentando produzir corrente elétrica, envolve a própria corrente elétrica e envolve a característica do componente no qual está sendo produzida essa corrente elétrica, que é a resistência. Ela relaciona esses três elementos e, como vocês já sabem, ela diz que a corrente em qualquer componente é dada pela relação da tensão aplicada aos terminais desse componente e a sua resistência, né? E a resistência é definida em função dessa ação que o componente produz, no sentido de não permitir a passagem da corrente. Quer dizer, é um jogo de força, a tensão tentando produzir, né, forçando a barra para produzir, e a resistência natural daquele componente a não deixar passar. O resultado é o valor da corrente, né? O resultado desse embate é o valor da corrente. Em eletrônica analógica, vocês vão aprender progressivamente que existem, basicamente, dois efeitos nessa jogada aí. Um é chamado de efeito resistivo e o outro é chamado de efeito reativo. São coisas bem diferentes. Resistir, né, só quer dizer resistir mesmo. Assim, vou permitir até certo ponto, ou não vou permitir. Só isso, né? O reativo não é resistir. O reativo é produzir um efeito contrário àquela manifestação que seria a produção, ou da corrente, ou da tensão. Entendeu? Então, existem os elementos resistivos, né, e os elementos reativos. Os elementos resistivos são aqueles que, por exemplo, resistores, dispositivos semicondutores, eles podem ser lineares ou não lineares, né? E os reativos, né, são aqueles que produzem uma ação contrária ao elemento que está ali variando. Por exemplo, tem dois tipos. Um é o capacitor, que vocês vão estudar bastante, né? E o outro é o indutor, que vocês também vão estudar bastante. A reação promovida pelo capacitor é no sentido de evitar a variação da tensão aplicada sobre ele. E a reação do indutor é no sentido de evitar, né, ou reagir contra a variação da corrente sobre ele. Entendeu? E a ação do resistor é resistir, quer dizer, não estar querendo deixar passar a corrente por ele. E a tensão é insistir no sentido de forçar a barra e produzir a tal corrente. Certo? Isso é uma maneira de encarar, de ver as coisas. Então, hoje nós vamos ver, e durante um bom tempo nós estaremos vendo a ação de resistir. Tá certo? E a lei de Ohm, conforme já falamos, ela define esse produto aí, né? Aplico a tensão sobre um elemento que resiste e qual a corrente que vai conseguir passar por ele. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma experiência muito simples para mostrar isso para vocês. Nós temos aqui, ó, depois eu aumento aqui para vocês enxergarem melhor, uma fonte de tensão que é constituída por 4 pilhas em série e um circuito, né, que tem
se nós seguimos o caminho, né, circuito a caminho, aqui, ó, nós temos um medidor, vai seguindo a seta aí, né, e veja bem, esse é o caminho da corrente. A corrente ela passa pelo medidor, pelo elemento resistivo e circula, né? Esse elemento aqui, esse medidor que está em série, vocês já viram isso muito, é o miliamperímetro, né? Ou amperímetro, tá vendo? Está na escala, inclusive, de 200 miliamperes. E esse outro aqui é um voltímetro, está na escala de 20 volts, e observe que está ligado em paralelo com o resistor. O que nós vamos fazer para esse resistor, e depois repetir para mais 3, é modificar o valor da fonte de tensão, e para cada valor da fonte de tensão, a gente verifica, a gente mede a corrente correspondente. Quer dizer, eu vou aplicar uma tensão sobre o resistor e qual a corrente que ele vai deixar passar, tá certo? A relação entre essa tensão que está nos terminais dele e a corrente que passa por ele é o que a gente chama de resistência, é um parâmetro daquele componente. Certo? O que nós vamos fazer, então? Variar o valor da fonte e, para cada valor, a gente verifica um valor de corrente, né? E depois, em casa, vocês vão pegar esses valores que nós vamos medir aqui, vocês vão ter a oportunidade de anotar um por um, vocês vão desenhar ou plotar o gráfico que relaciona essa corrente, ou o valor da corrente, com a tensão que a produziu. E vão verificar qual é a forma desse gráfico. Esse gráfico a gente chama de curva característica do componente. No eixo vertical vocês vão colocar a corrente e no horizontal vocês vão colocar a tensão. Tá certo? Posteriormente, nós vamos pegar esse gráfico que vocês vão traçar e trabalhar com ele, no sentido de verificar a inclinação, verificar o que a gente chama de ponto de operação do circuito, mas isso vamos deixar para depois. Vamos obter os dados hoje, que a tarefa de hoje é essa, pegar os dados, entendeu? Nós não temos aqui nesse simulador, nesta configuração, uma fonte de tensão variável. Em outra configuração do simulador, a gente tem, e nós vamos usar no futuro, mas hoje, como a gente quer que você veja o componente, né, é bom para nós se você vê o componente, vamos usar essa configuração do simulador, e ela, como não tem a fonte, nós vamos estar, tipo assim, variando a fonte, mudando o jump aí da pilha, né? Agora, por exemplo, está nos terminais das 4 pilhas, então, em tese, nós temos aqui uma tensão de 6 volts. E vamos simular para ver o que acontece lá no resistor, tá certo? Primeiro, tá lá, ó. O que está acontecendo aí? Ó? Eu ajustei as pilhas para serem consideradas ideais, isto é, não há queda de tensão nela quando ela estiver fornecendo corrente. Então, cada uma vai fornecer, de fato mesmo, 1,5 volt. Então, veja bem, ó, vai estar circulando uma corrente de, observe bem, está na escala de 20 miliamperes, então uma corrente de 3 miliamperes. Anota aí na tabelinha de vocês para o primeiro resistor. E a tensão nos terminais do resistor, 6 volts. Então, aqui, ó, tem 6 volts e circula uma corrente de 3 miliamperes. Certo? Anotaram? Vamos fazer agora o seguinte, eu vou mudar o valor da tensão. Gente, conforme eu sempre falo e vou repetir, eu sou a interface de vocês aqui, considerando a situação da aula prática laboratório. Se vocês quiserem que eu faça de novo, quer dizer, modifique alguma coisa que vocês gostariam de fazer se estivesse lá no laboratório com esses componentes, é só falar que eu faço, certo? Mesmo se for uma coisa assim que seja de risco, né, eu farei, porque com o simulador a gente não vai queimar nada, né? Mas vou dizer, olha, na prática não pode fazer assim. Bem, então o que eu fiz aqui agora? Eu mudei o jump, né? Eu tirei uma pilha da jogada, observe que só tem um terminal dela no circuito, então ela está fora da jogada, e continuaram 3 pilhas. Então, eu tenho uma tensão aqui de quanto? 1,5, mais 1,5, mais 1,5, 4 volts e meio. Com isso, o que nós vamos ter? Lá no resistor,
uma tensão de 4,5, como já era esperado, já que não está tendo queda na bateria, né? E uma corrente de 2,25 miliamperes. Certo? Anotaram? Vamos passar para o outro valor. Vou pegar a mãozinha aqui, né? Quando aparece mãozinha, antes que Chico me xingue, eu gosto de fazer isso, que eu dou a oportunidade dele dar uma xingadinha. Não, eu não xingo, não. Dá uma risadinha, né, Chico? Porque eu sou pouco hábil para essas coisas. Mesmo com esse óculos grande na cara, que às vezes eu não enxergo, não. Vamos simular. Aí, ó. Já era esperado, né, gente? 3 volts, que são 2 pilhas, a corrente caiu para 1,5 volt. Você já deve ter deduzido qual que é o valor da resistência já há algum tempo, né? Então, ó, a corrente de 1,5 miliamperes e uma tensão, a escala de 20 aqui, ó, de 3 volts. Só para ilustrar, vamos passar a escala do medidor de corrente para 2 miliamperes. Vamos ver o valor, 1.500. Não está tendo queda nenhuma, né? Tanto o medidor está mostrando características de ser ideal, quanto a bateria está bem ideal mesmo, né? Se eu mudar essa bateria e colocar uma bateria real, os valores são diferentes. Quer ver? Vamos dar uma paradinha só para ilustrar isso aqui para vocês. Nós temos tempo para isso. Ó. Eu vou pegar a bateria aqui, que está ajustada para ideal, e vou passar, digamos, para 25 miliamperes. Vamos ver o que vai acontecer. Fazer com a outra também. Esses dados aqui vocês não precisam anotar, não. Então, eu estou com 2 pilhas reais aqui. Vamos simular. Olha lá. Caiu um pouquinho, né? Onde era 3 volts, ficou 2,99. Isso porque a corrente que está circulando é bem pequenininha lá, 1,5 miliampere. Se eu estivesse orçando na barra, a coisa seria diferente, né? Observe que quando a gente ajustou a pilha, eu coloquei a pilha aqui para 25 miliamperes, quer dizer, nessa situação aqui, ó, teria um efeito de carga maior, né? No caso de ser uma corrente até 25 miliamperes, ela, como se diz, ofereceria uma queda de tensão razoavelmente grande. Mas como a corrente é pequenininha, é insignificante. Tá certo? Tirando a simulação aqui, ó, voltando agora a pilha para ideal de novo, né? A gente nunca deve esquecer que a gente tem que manter os mesmos critérios, para não confundir a vida de vocês. Voltei tudo para ideal, beleza. Bem, agora a última medida vai ser mudando para 1 volt. Então, observe que nós fizemos para 6, para 4,5, para 3, agora eu vou fazer para 1,5 volt. Olha lá. A corrente caiu para 0,75 miliamperes e a tensão nos terminais do elemento resistivo, 1,5 volt. Tá certo? Aí, com esses dados, gente, lá na tabelinha de vocês, né, anotados, em casa não, vocês já estão em casa, né? Posteriormente, vocês vão fazer o gráfico, né? No eixo vertical, você coloca aqueles valores que vocês mediram de corrente para os valores de tensão no eixo horizontal. Vamos repetir a prática agora, usando um outro elemento resistivo, e fazer a mesma coisa. Começar do 6 volts, que já é a segunda tabelinha. Aqui já teve uma quedazinha, observe. Só. Oi. Só que a segunda tabela está falando da lâmpada, para trocar o resistor por uma lâmpada. Mas é porque não tem... quando eu elaborei essa prática, eu pensei em fazer só com um resistor, tá certo? Aí, quando eu soltei esse material para vocês, eu queria mesmo, de fato, que vocês fizessem
para um resistor e para a lâmpada. Por isso que eu imprimi aí, mandei para vocês, aliás, só duas tabelinhas, observe aí, só tem duas. Então, vocês vão fazer o seguinte, a tabela para os outros 3 valores de resistores que eu vou utilizar é a mesma para o primeiro, é só você copiar ela, tá legal? Entendeu? Como eu já tinha mandado, quando você manda um material e depois manda outro, dá mais confusão, porque a pessoa fica sem saber o que usar, né? Então, eu preferi deixar do mesmo jeito e falar isso com vocês, se vocês fizessem essa pergunta que você acabou de fazer agora. Então, o relatório que vocês vão colocar vai ter uma tabelinha igual, todas elas são iguais, uma para o resistor, outra para o outro resistor, quer dizer, uma para cada resistor, são 4 resistores, e uma para a lâmpada. É só você copiar a mesma tabela 3 vezes, né? Pega ela, mais 3 iguais, e para cada uma vai ser usado para um resistor diferente. Entendeu? Vai só ter um trabalhinho a mais de copiar a tabela. Se vocês estiverem usando o Word, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela e copiar. Ou se você estiver fazendo manualmente aí, né, só ir anotando os valores, depois você faz o gráfico, sem preocupar com essa história de tabelinha. Para mim, o mais importante é o gráfico, isto é, a curva característica que você vai montar. Tá? E falando Obrigado. disso, Renato, e aproveitando. Só uma outra coisa. Vai ter, então, 4 gráficos dos resistores e um gráfico com a lâmpada, relacionado à lâmpada. Tá. Exatamente. Tá certo? Exatamente. E quando você for traçar esse gráfico, ou plotar a curva, né, que é outro termo que a gente usa, você vai observar que a curva ela não fica assim muito certinha, não, né? Ela tem uns pontos assim que a gente chama de descontinuidade, quer dizer, ela fica meio serrilhada. Isso é natural, né? Principalmente se você faz essas medidas lá no laboratório, porque lá tem muitas variáveis, né? Você faz uma medida uma vez, depois repete aquela medida, normalmente não dá o mesmo valor, porque muda alguma coisa, ou a temperatura, ou a pressão sua lá com os componentes, que dá uma certa resistência, chamada resistência de contato, e outros fatores relacionados com a prática. Com o simulador, normalmente não acontece isso, porque trabalha com expressões matemáticas, não com física, né? Com a física do componente, né? Com a realidade. Então, a gente faz uma medida aqui, ela mesma. Se eu fizer ela de novo daqui meia hora, vai dar o mesmo valor, né? Você faz a medida lá no laboratório, numa certa situação, dá um valor. Meia hora depois pode até dar o mesmo valor, mas normalmente dá um valor diferente. Às vezes uma pequena diferença ou não, depende da situação. Por isso é comum, quando a gente está em um laboratório fazendo gráficos, ela pegando valores para fazer uma estatística, a gente faz várias vezes a mesma leitura, em momentos diferentes, e tira uma média, e usa a média, não o valor medido. Entendeu? Bem, então vamos lá. Nós estamos o quê? Com o segundo resistor e tensão total. Já notaram? Ô, Vamos professor, falar. só uma dúvida. Essas Oi, pilhas, elas são ideais? vamos confirmar aqui. Eu acho que eu coloquei tudo ideal. Olha lá, ideal, tá vendo aqui? Todas são ideais. Eu passei tudo para ideal. Isso, gente, não muda o resultado no gráfico, não. Certo? Não muda. Sabe por quê? Ô, Porque quando professor, se... Oi, pode falar. mesmo tendo aparecido lá 5,99 volts, eu posso considerar 6? Não, não, usa o 5,99, tá? Mesmo porque é bom você ver essas diferenças. Você tá, a prática, gente, ela é boa nesse sentido, de você ver uma situação assim mais próxima à realidade. Você sabe que o valor da pilha é 6, né? Nós vimos aqui é 6. Se eu pôr o voltímetro lá, no conjunto aqui das 4 pilhas, vai dar 6. Mas você mediu lá no resistor, deu 5, alguma coisinha, né? 5, vou fazer de novo aqui. 5,99, para todos os efeitos é 6. Né? A gente não é tão assim, perfeccionista ou purista para não arredondar. Né? Pode, na prática normal, na vida normal, arredondar, não tem problema nenhum. Mas para nós aqui é bom não arredondar para você ver que tem diferenças, por menor que seja, entendeu? E essa diferença aqui, gente, é atribuída, ou pode ser atribuída ao medidor. Por quê? Porque o medidor tem resistência interna. A pilha não tem, porque eu coloquei pilha ideal, mas o medidor tem. E ele está em série, cara.
a resistência do miliamperímetro, nós já vimos, falamos várias vezes, que ela idealmente é zero, mas é idealmente, entendeu? Realmente ela tem uma resistência interna. E essa resistência interna drena uma tensãozinha, porque ela é muito pequenininha, né, e faz com que a tensão que é colocada nos terminais do resistor seja um pouquinho menor, né? Quanto maior a corrente, maior a queda lá no medidor e menor a tensão lá, de fato, no resistor, entende? Então, quando você vê aí numa redonda, você lembra, opa, um medidor tem uma resistência interna, pequenininha, mas tem. Se você coloca o 6, você esquece desse detalhe, que é um detalhe prático. Vale a pena você manter, mas é por isso. Porque na hora que você for fazer o gráfico, isso é irrelevante. Entendeu? 0,01, né? É irrelevante. Entendeu? Então é isso. Tá Vamos bom, passar. obrigado. Por nada. Vamos Então, passar. eu posso colocar na tabela 5,99, mas quando for fazer o gráfico, considerar 6? Pode, mesmo porque você não vai achar como colocar 5,99, a não ser que você tenha uma resolução do gráfico fantasticamente grande, né? Faz um gráfico enorme lá para você pegar aqueles detalhes. Pensa bem, numa escala, digamos, de 0 a 6, digamos que você vai usar uma escala de 0 a 6 com 10 centímetros. A escala tem 10 centímetros, você vai dividi-la em divisões para poder colocar valores de 10 a 6. Né? Como é que você vai achar ali 0,01? Você não vai perceber isso. A não ser que você pega um papel com 1 metro de comprimento e considera aquele 1 metro igual a 6 volts. Aí você vai conseguir enxergar lá o 0,01, entendeu? É a questão da própria resolução do gráfico, né? O 0,01 não vai aparecer de modo algum, então coloca o 6 lá, que não tem problema nenhum, não. Tá certo? Vocês, quando viram coisas de escala, vocês devem ter observado isso, né? Uma escala de valores, né? Ela tem o que a gente chama de resolução. E às vezes a resolução é baixinha, então casas decimais não são relevantes, dependendo do caso. E quando é centesimal, então, que é o caso aqui, é pior ainda, né? Então, vamos mudar aqui para 4,5, simular. Aqui, ó. A corrente que está circulando pelo componente é esse valor aí, ó, 8,99, e a tensão nos terminais dele, 4,49. Anotado? Vamos passar para... Ô, professor, você pode ampliar de novo, por favor? Posso. Aqui, ó, eu vou colocar a primeira corrente, para vocês verem lá. 8,9. 8,99 na escala de 20 miliamperes. Tá certo? 98. 98, desculpa. Tá. Você está longe de mim, certamente e está enxergando melhor do que eu. E a tensão 4,49. Beleza? A escala que está sendo usada é de 20. Todas as escalas de tensão que estou mantendo, todas as medidas de tensão estou mantendo a mesma escala por enquanto. Se precisar de mudar, a gente muda. Vou agora passar para... Obrigado, professor. Por nada, filho. 3 volts. Certo? Mesma coisa. 3 volts, ali, ó, olha a corrente. 5,99 e a tensão 2,99. Está sempre na quedinha de tensão aí devido ao medidor, né? Beleza? O último valor de medida para esse componente é 1,5 volt. Está aqui, 1,5 volt. Aqui já nem vai mostrar mais aquele 0,01. Alguém saberia dizer por quê? A corrente, olha aqui, 2,99 e a tensão 1,5. Certo? Alguém me diria por que agora deu certinho 1,5 volt, não 1,49, qualquer coisa parecida? Porque você está na escala de 20, aí não pega muito bem. Se você fosse para a escala de 2 volts, talvez pegaria essa diferença. Vamos lá. Vamos fazer lá, tirar essa dúvida. Olha lá.
Quanto que está dando aí? 1,497. Entendeu? É isso? Vou voltar para a escala de 20. Esse é um motivo, mas tem um outro também. É que, como a corrente ela caiu bastante, cara, tensãozinha, a tensão não é 6 mais, né? É 1,5. A corrente caiu. Quando a corrente cai, a queda do medidor de corrente fica menor também, tá, gente? É proporcional. Você entenda que o medidor de corrente é um resistor que está no caminho aqui da corrente, produzindo a queda de tensão que é proporcional ao valor da corrente. Então, quando a corrente é pequenininha, a queda de tensão no medidor é menor e a tensão lá do voltímetro, que está nos terminais do resistor, ela fica mais próxima do voltmeio, né, da bateria, entendeu? A relevância da queda de tensão no medidor de corrente é maior quando a corrente é maior. É lei de Ohm aqui, né, de novo. Conforme eu disse, a gente aplica a lei de Ohm em todos os momentos da nossa vida como profissionais de eletricidade. Certo? Bom, alguma dúvida? Resistor 3, repetindo a mesma coisa. É bom a gente lembrar e pedir paciência de vocês, porque quando a gente trabalha obtendo valores, né, estatística, essas coisas assim, tem que ter uma enorme paciência, porque é um processo de repetição, né? É fazer a mesma coisa várias e várias vezes, mas faz parte. Então, eu peço paciência de vocês, porque a coisa fica um pouquinho monótona. Eu já estou achando monótono, imagino vocês. Então, nós estamos aqui com outro resistor, tá? Mudei o resistor, eu nem mudei aqui para mostrar o valor para vocês, eu troquei, foi a página, né? Mas eu mudei o valor do resistor e estou aplicando 6 volts. Olha aqui, ó. A pilha ainda continua ideal, as pilhas, né? E observe que a corrente para esse outro valor foi 18 miliamperes, 18,13 miliamperes. E já houve uma queda de tensão lá. No lugar de 6 apareceu 5,98. Tá certo? Já aparece, a tensão já é um pouquinho menor, né? Porque a corrente lá no medidor está maior, a queda de tensão que ele produz, que é um problema, né, inevitável, atenuável, mas inevitável, ficou maior, entendeu? Se fosse um medidor ideal, a resistência interna dele seria 0 e ele mediria o valor real, o valor próximo da realidade, e aqui ficaria os 6 volts, mas ele não é, né? E o próprio simulador já mostra uma situação prática, né, que ele interfere um pouco na medida. Vocês têm que entender, gente, medidor de corrente, para medir corrente, ele tem que funcionar como resistor e... então, não sei se eu vou complicar a vida de vocês falando isso agora, mas todo medidor ele mede, na realidade, é a queda de tensão num elemento e faz a conversão para corrente, resistência, tensão, quer dizer, faz uma conversão. Então, quando passa uma corrente por ele, na sua resistência interna extremamente pequena, aparece lá nele uma tensão extremamente pequena que depois é convertida, né, usando, no caso dele ser digital, usando a equação matemática, né, como é que fala aí, Chico? Esqueci a palavra aqui, mas ele faz essa conversão e indica, em vez do valor da tensão que ele está medindo, de fato, o valor da corrente correspondente, né, considerando a resistência interna dele, o valor da corrente, ele aplica, digamos, a lei de Ohm dentro dele, indica o valor da corrente. Então, tem que ter aquela resistência, porque se a resistência for 0 dentro dele, não tem tensão, não mede nada. Não há como ele medir, né, nesse tipo de medidor. Se fosse um medidor analógico, a corrente, ao passar por dentro dele, faz o ponteiro deflexionar, porque a corrente passando gera dentro dele um campo magnético que faz o ponteiro mudar de posição, mas isso é no analógico, digital não. De qualquer forma, todos eles têm sua resistência interna, porque se passa corrente por qualquer elemento, né,
tem queda de tensão. Não tem como não haver. Ela pode ser muito grande ou muito pequena, mas sempre vai haver. Bem, voltando aqui à nossa prática, nós estamos aqui com 6 volts aplicados, a tensão dos terminais do resistor é 5,98 e a corrente 18,13. Passando para 4,5, segunda coluna da tabela, vamos ter isso aí, ó, 13,59 miliamperes e 4,49 volts. Anotaram? Vamos dar mais rápido agora. Vamos passar para... Professor, eu não vi o segundo valor, não. Tem como se voltar? Aqui, eu vou mostrar grande aqui, ó. 4,49. E a corrente 13,59. Ô, professor, Foi. Diga. você poderia me confirmar se o resistor é 330 ohms? Confirmar? É. Vou fazer, mas vai lá. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo Não, aqui? coloca a seta em cima do resistor, por favor, só para saber quanto que é. Eu acho que aparece. Não, 300. estou mostrando aqui. Ó. Tá, obrigado. É Se porque você então quiser, demorou a chegar aqui na tela. se você quiser ver aqui as cores dele aqui, você consegue enxergar? Para mim, tudo é a mesma cor. Eu sou meio daltônico. Como é que é? Não, por isso que eu fiquei meio sabendo se era laranja ou marrom. Mas é Tá, laranja, laranja e marrom. tá, beleza. Tá certo? Confirmou, né? Duas cores iguais e a outra, né? Vamos lá. Então, vamos passar agora para... Jesus Cristo. Quantos outros? 3, né? 2,99. Aqui, ó. Tensão 2,99 e 9,06 miliamperes. Vocês já mataram qual que é o valor do resistor, né? Lógico, a primeira medida já dá para matar, né, gente? A aplicação da lei de Ohm. Mas nós queremos que você verifique o gráfico. Nós vamos falar muito sobre o gráfico na semana que vem e na próxima, porque o método gráfico de verificar o valor resistivo do componente é muito usado, principalmente se o elemento resistivo não for linear. Quando se trata, por exemplo, de um resistor de 330 ohms, por exemplo, que é o caso, ele tem 330 ohms e morreu, né? Qualquer corrente que passar, qualquer situação de tensão que você ligar, tem ali uma resistência de 330, porque ele é um componente linear, e você vai ver isso traçando o gráfico. Agora, tem muitos componentes eletrônicos não lineares, que você não mede dessa forma, né? Exatamente porque não são lineares. Você põe a tensão nos terminais dele, dá uma corrente. Você pega o valor da tensão e divide pela corrente, dá o valor da resistência. Aí você muda o valor da tensão, né? Mede a corrente, pega esse outro valor de tensão, divide por esse outro valor de corrente, dá um valor de resistência diferente. Aí você fica, o que está acontecendo? A lei de Ohm está sendo desrespeitada? Não, é porque o componente não é linear, ele não tem resistência fixa, que é comum em muitos dispositivos semicondutores, conforme nós vamos mostrar isso para vocês. Primeiro a gente mostra com o resistor que é linear, e depois com outros que não são lineares, tá certo? Aí a gente tem essa noção exata através da curva, e trabalhando com as curvas a gente verifica a resistência no ponto que eu vou precisar saber do valor da resistência, entendeu? Bem, nós estamos aqui, então, no último caso, para esse resistor. A tensão aqui, ó, 1,5, né? Mostrando de novo que a queda de tensão no medidor de corrente está irrelevante, né? A corrente é baixinha, 1,5 volt, e a corrente 4,53 miliamperes. Legal? Vamos andar mais rápido um pouquinho. Quarto resistor.
tudo igual para o quarto resistor. Agora, outra tabelinha, né, gente? É outra tabela. O que aconteceu aqui? Me digam. Eu estou aplicando 6 volts e deu um 1 aqui, que isso, na realidade, é uma barra. Oi? O que é isso? A escala de medição está errada. De corrente. Isso. Tá Sobrecarregou. muito baixa, tá muito baixa. Pronto, ela. Olha só. Na escala de 200, deu 22,1 miliamperes, não foi? Se você usar a escala de 20, já que a corrente é 22, vai sobrecarregar a escala, lógico, né? Então, tem que fazer isso aqui, ó. Passa para de 200, e o valor foi 22,1 miliamperes. Legal? E a tensão, 5,98 volts. Deixa eu só voltar aqui para tirar uma dúvida. Tá. Então, voltando aqui a medida para vocês notarem tranquilo. 22,1 e 5,98. Houve uma quedazinha, né? Porque a corrente está grandona, né, gente? Então, o medidor apresenta uma quedazinha de tensão e passou para 5,98. Está tudo dentro do previsto, né? Não tem nada contradizendo nada aí. Com 4,5. A corrente caiu para esse valor, né? Então eu posso usar a escala de 20 se eu quiser. Vamos passar para lá. Então deu 16,6, né? O ponto 60 miliamperes e a tensão 4,48. Anotado? Vamos passar para 3 agora. Ô, professor, não, calma aí, não consegui anotar, não. Vamos lá, ué. Quem corre diz que a pressa é inimiga da perfeição. Vamos lá. Tá, consegui anotar, obrigado. Falou. Tranquilo. Vamos agora para 3. Falar nisso, qual que é o valor do resistor aí, meninada? Deixa para lá. 270. Beleza. Então, para 3 volts, a corrente foi 11,07 e 2,99 volts. Beleza? Última leitura para 1,5 volt agora. Olha aqui, ó. Gente, observe assim, tem certos detalhes que a gente gosta de chamar a atenção, mas antes vamos ler aqui, ó. A corrente deu 5,53 e a tensão 1,49 volts. Vocês devem lembrar que anteriormente, para essa tensãozinha mais baixa, ficava sempre 1,5 volt aqui, não é? Por quê? Porque as resistências anteriores, as resistências eram resistências maiores e as correntes eram menores, por isso. E aquelas correntes menores não promoviam queda de tensão apreciável no circuito e a tensão ficava no 1,5. Agora, eu já estou como eu estou com a resistência mais baixa, né? Vocês viram aí 270, né? A corrente foi suficientemente grande para que a queda de tensão no medidor de corrente fizesse a tensão no resistor não ser 1,5 volt, e sim 1,49. É uma coisa mais ou menos esperada, né? Porque quanto menor a resistência que eu ligo, que eu verifico, né, o valor que eu ligo aí no circuito, maior a queda no medidor de corrente. Portanto, fica menos tensão lá no resistor. A gente não pode nunca esquecer que o que tem aqui é um circuito série, né? Ele tem uma fonte, uma resistência do medidor em série com a resistência ômega, a resistência que eu estou medindo. É sempre um circuito série. E no circuito série, vocês já viram lá a lei de Kirchhoff, né, que já foi dado lá na teoria, sempre vai aparecer uma queda de tensão. Não é isso? Vamos chegar agora no caso da lâmpada. Tem aqui uma lâmpada, gente. Ó. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada, essa lâmpada aqui é uma lâmpada de filamento
é bom lembrar, né, que ela é constituída por lá dentro dela, um fio de tungstênio, e quando circula corrente por esse fio de tungstênio, ele se aquece, né, e emite uma luz característica, né, e a luz depende do material, a cor da luz, né, que no caso é o tungstênio, e às vezes é colocado um gás lá dentro, que às vezes modifica um pouco a coloração da luz, ela fica meio amarelada, né, além de difundir melhor, né, ajuda que aquilo que você vê não é um fio aquecido, mas um bulbo, né, que emite luz, e o gás que está lá dentro ajuda a dar esse efeito. Além de aumentar a vida útil do componente, porque o gás que é colocado lá é um gás nobre, e esse gás nobre ele evita oxidação do material que é aquecido, porque se ele oxidar, ele vai oxidar, mas demora mais tempo. E se ele oxidar assim, sem o gás, quer dizer, com uma velocidade grande, a lâmpada às vezes queima na hora que você ligou. Você ligou, desligou, ela queimou. Mas o gás aumenta a vida útil dela, exatamente reduzindo essa oxidação. Mas o que importa para a gente aqui é o seguinte: a lâmpada ela tem dois elementos, dois valores de resistência. A resistência fria, com ela fria, e a resistência com ela quente. A resistência com ela fria depende das suas características físicas, né? Tamanho, que está relacionado com a potência, e o material. Ela é uma resistência baixinha. Essas lâmpadas normais aí têm resistência de 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, são valores pequenininhos. E tem a resistência quente, que é a resistência que você tem que considerar, porque a resistência é quando você ligou a tensão, circulou a corrente, aqueceu a lâmpada e ela emitiu o brilho. Então, essa é a resistência que é considerada quando você for fazer algum cálculo no seu circuito. E essa resistência, ela normalmente é bem maior do que a resistência fria. Dependendo do caso, chega a ser até 16 vezes o valor da resistência fria. Então, se você tem uma lâmpada e colocar um ohmímetro direto nela lá e medir, por exemplo, 10 ohms, quando você liga ela no circuito, vai ter um valor de 10 vezes, tipo assim, 15, 16 vezes maior. Entendeu? Por que isso? Porque quando circula corrente e ele aquece, o elemento aquece, vai haver uma agitação térmica entre as moléculas muito grande, e os elétrons que vão constituir a corrente passando por aquelas moléculas vão ter mais dificuldade de passar. Isto é, vai diminuir o caminho útil deles se locomover. Além do mais, eles vão se chocar com outros elétrons no caminho e mudar de direção, perder energia cinética. Em resumo, a corrente fica menor. Se a corrente fica menor no circuito, por esses ou por qualquer outro motivo, significa que a resistência ali foi aumentada. Então, quando a lâmpada está fria, a corrente passa mais tranquilo, então a resistência é baixa. Quando a lâmpada está quente, a corrente passa com mais dificuldade, então a resistência aumentou, entendeu? Então, é assim que funciona a lâmpada, né? E nós vamos, então, fazer a experiência nesse componente aí. Na prática, é bom dizer que a resistência da lâmpada não é linear, é uma exponencial. À medida que você vai aumentando a corrente, a temperatura vai variando, né? Obviamente, como eu falei, e a resistência vai variando. Então, não dá uma linha reta. A resistência da lâmpada depende da tensão e da corrente. Mas no caso do simulador, eu já verifiquei antes aqui, ele não representa bem a lâmpada, não. E eu queria que representasse para você ver a real curva da lâmpada. Mas não é. Provavelmente vai dar uma linha reta aqui também, mas vocês ficam sabendo que na prática não é linha reta. Se a gente estivesse no laboratório agora, eu provaria para vocês, porque lá eu usaria uma lâmpada real e vocês veriam qual que é a curva real dela. Mas, de qualquer forma, vamos fazer desse jeito mesmo, né? E é até bom para você verificar característica do simulador, né? Se a curva, não for uma reta, você pode saber que ela não está, a lâmpada do simulador não está representando uma lâmpada realmente, não. Tá certo? Então, vamos lá. Para 6 volts. Olha o valor da corrente, gente.
bem grandinha, né? Olha o brilho da lâmpada. Então, é uma lâmpada com razoável potência, né? Ela tem uma resistência interna muito pequenininha. E olha a queda de tensão nela, olha. Foi até a mais baixa até agora, né? 5,8 volts e a corrente 193,3 miliamperes. A lâmpada acendeu. Anotaram? Vamos repetir agora para um valor de tensão menor. Obviamente, a corrente vai ser menor e o brilho da lâmpada também, né? Eu não sei se dá para perceber, mas o brilho ficou menor, cara. Espero que tenha percebido. E a corrente? 144,9 e a tensão 4,35. Tranquilo? Vamos fazer agora para 3 volts. A corrente vai cair, caiu para 96,7 miliamperes e a tensão 2,9. Observe que as quedas de tensão relativamente estão cada vez menores. E o brilho da lâmpada também está mais fraquinho ali. Então, corrente 96,7 mili e tensão 2,9. A última leitura, nem sei se a lâmpada vai acender com esse valor, mas vamos ver, deve acender um pouquinho. Olha aqui, ó. O brilho já está até meio, digamos assim, meio relevante, olha aqui. Menos brilho da lâmpada, isso o simulador está fazendo bem. A corrente caiu para 48,4 e a tensão 1,45. Anotado? Bem, é isso aí. Gente, por coincidência, a aula terminou exatamente no final da experiência. Olha aqui, 9h30. Eu estou disponível para tirar alguma dúvida. Maria, não esquece de fazer chamada, não. Obrigado, Chico. Eu só não fiz chamada ainda porque você não lembrou. Mas agora eu vou fazer. E essa chamada está sendo muito importante para a gente, viu, gente? Além de mostrar a estatística das aulas,